Boa noite, a graça e a paz e a misericórdia do Senhor te alcance mais uma vez neste dia. Sejam todos bem-vindos à nossa célula Plenitude Getsemane. Reserve sempre este horário todas as quinta-feiras para participar conosco. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, faça seu comentário, dê sugestões de estudo. Vocês são todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos estar meditando no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo de número 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. E disse Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? E tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por ter me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam em tu que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. O defunto saiu. E tendo as mãos e os pés ligados com fachos, seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus: tirai-lhe, desligai e deixai-lhe. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Pai, a tua palavra, Senhor, a tua palavra é a verdade. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha descortinar os nossos olhos, que o Senhor venha nos revelar, Deus, as maravilhas da tua palavra. Fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos de ouvir. Entregamos a nossa mente cativa ao Senhor e repreendemos toda a ingerência do inimigo. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que está conosco aqui nesse momento, os que assistirão posteriormente. Que a bênção do Senhor os alcance, em nome de Jesus. Então, nós sabemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus é atemporal. Então, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Acontece que nós somos muito ansiosos, queremos tudo para ontem. Então, quando Marta e Maria enviaram um mensageiro chamando Jesus, falando que o seu irmão estava enfermo, aquele que era seu amigo, e Jesus ainda permaneceu 2 dias na cidade antes de descer. E quando Jesus chegou ali, Lázaro já tinha morrido e já fazia 4 dias. Mas nós temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Por mais que nós venhamos compreender e entender isso, sabendo que Deus, o tempo de Deus é diferente. Então, que nós vamos estar orando e que a gente possa aguardar a resposta do Senhor, porque o Senhor tem o tempo dele. E muitas vezes é porque nós ainda não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Então nós sempre achamos que queremos que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas muitas das vezes é Deus trabalhando no nosso caráter, para que nós possamos receber aquilo que pedimos, para que nós possamos estar preparados para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então que nós possamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E que nós devemos saber e aguardar o tempo de Deus. Deus não necessita que nós o ajudemos, mas que a gente possa ter paciência e aguardar o tempo de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nós, a maioria das vezes, perdemos o controle. Jesus, ele já sabia que Lázaro estava doente, que Lázaro morreria, que ele o ressuscitaria. Todas estas coisas
estavam sob o controle dele. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nada sai do controle das mãos do Senhor. Nada sai do controle. Deus está agindo e no tempo certo Ele vai agir. Então que nós possamos saber que há um tempo de Deus e que Deus está no controle, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele sabe de todas as coisas. E que a gente possa, saber que o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. A resposta vem dos lábios do Senhor. Nós até achamos que estamos no controle, mas quem está no controle é o Senhor. É Ele que está no controle da nossa vida e graças a Deus por isso, porque se fosse apenas nós já estaríamos perdidos. Então que a gente tenha essa convicção de que Deus está no controle das nossas vidas, Ele está no controle de tudo que está acontecendo. Nada sai do controle do Senhor, nada sai. Muitas das vezes vai sair das nossas mãos, mas permanecerá no controle do Senhor. Então a gente sabe também que, em terceiro lugar, que Deus tem um propósito para todas as coisas. Nada acontece por acaso. Como a palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. Então Deus tinha um propósito ali nessa situação, que era que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele poderia ter agido antes, mas Deus muitas das vezes nos leva ao extremo, justamente para nos surpreender e para mostrar o poder dele, e para que a gente realmente venha reconhecer que é Ele e não nós, que não é na nossa força, mas que é na ação de Deus nas nossas vidas. Então, e o Senhor permite, muitas vezes, que nós passemos por lutas, por tribulações, justamente para a gente entender que Ele está no controle, para nós sabermos que todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem e que Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito em tudo o que está acontecendo. Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, quando mandaram avisá-lo que seu amigo estava prestes a morrer, estava doente, naquele momento Jesus já tinha conhecimento de toda a situação. Ele já sabia de tudo o que aconteceria e sabia também que aquilo tinha um propósito definido por Deus, glorificado. E na nossa vida também, todas as coisas pelas quais passamos têm um propósito, glorificar o nome do Senhor. Então o Senhor muitas das vezes Ele quer que nós sejamos o que? Testemunha para outras pessoas, para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas, sobre aquilo que nós passamos. Aquilo vai nos tornar pessoas melhores, porque toda luta, toda tribulação pelas quais passamos é para que nós venhamos a ser pessoas melhores, que nós possamos nos tornarmos cada dia mais e mais parecido com o Senhor. Então tudo tem um propósito. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram atirados na fogueira ardente, Deus poderia ter livrado eles da fogueira, mas Deus queria fazer o sobrenatural, queria que eles sobrevivessem ali àquela fogueira, para que o nome dele fosse glorificado, e foi assim que aconteceu. Então Nabucodonosor, quando viu que eles estavam vivos, ele fez um decreto que todos deveriam adorar o Deus do judeu. Então Deus tem um propósito. Nada que acontece nas nossas vidas é por acaso. Mesmo que nós não venhamos entender
não vemos compreender, Deus tem um propósito nisso. É que o nome dele seja glorificado. Então, Daniel, quando foi atirado na cova dos leões, Deus podia ter livrado ele daquela cova. Mas ele é necessário que ele passasse por aquilo ali, para que o nome do Senhor fosse glorificado, e Deus o livrou dos leões famintos, sendo que as pessoas que o haviam acusado foram lançadas ali, e antes mesmo de cair lá dentro, os leões já estavam destroçando eles. Então, muitas vezes nós passamos por situações, mas isso tudo é porque a gente possa experimentar o sobrenatural do Senhor, o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Sabemos que Ele é Deus, de que Ele é poderoso, de que Ele está no controle, que nada acontece por acaso, que todas as coisas contribuem para o nosso próprio bem. Então que a gente possa saber que tudo isso, tudo que passamos, contribui para o nosso próprio bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que a gente possa ter mais intimidade com o Senhor, para que a gente possa ter mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, quando nós passamos por algo, é o Senhor trabalhando conosco, lapidando o nosso caráter, transformando a nossa vida e nos tornando pessoas melhores. E que a cada dia nós possamos realmente melhorar. Então a gente sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós sabemos que Deus está no controle e que Ele nunca perde o controle de nada. Nós sabemos também que tudo tem um propósito, né? E que o Senhor, Ele se importa conosco. Ele se compadece conosco nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, nas nossas lágrimas. Naquele momento que Maria foi encontrar com Jesus ali, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: se crês, tudo é possível para aquele que crê. Mas Jesus se compadeceu de vê-la chorando, e Jesus chorou. Jesus chorou e Ele chora conosco. Ele chora. Ele se compadece das nossas vidas, das nossas situações, daquilo que nós passamos, daquilo que nós sofremos. O Senhor, Ele se importa contigo, Ele se importa comigo, e Ele nunca nos abandona. A palavra de Deus diz que mesmo que seu pai, que sua mãe, mesmo que todos te abandonem, o Senhor jamais te abandonará. O Senhor, Ele está presente nas nossas vidas. E naqueles momentos mais difíceis, Ele nos toma pela mão e diz: não temas, porque eu sou contigo. E existe uma passagem, um texto que fala sobre o caminhar do homem com Deus. E nesse diálogo, onde eles caminhavam pela praia, o homem conversando com Deus, e ele diz: olha, Senhor, o Senhor me abandonou, porque um certo trecho, daquele que eu mais necessitava, eu só vi 2 pegadas. E Deus diz para ele: neste momento, onde você estava completamente debilitado, eu estava te carregando no colo, e aquelas 2 pegadas que você viu não eram as suas, eram as minhas, porque eu nunca te abandono. E o Senhor nunca nos abandona. Por mais que nós nos sintamos sozinhos, abandonados, o Senhor jamais nos abandona. O Senhor se compadece com a sua dor, com a sua solidão, com o seu sofrimento. O Senhor se compadece contigo, Ele se compadece conosco, Ele se importa com a nossa vida, Ele se importa com tudo que nós passamos. E nós sabemos que o agir de Deus é tremendo. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós sabemos que nós devemos fazer a nossa parte,
E quando estava ali para ressuscitar Lázaro, fazendo um milagre, ele pediu para que tirassem a pedra. E muitas vezes nós temos que realmente tirarmos a pedra da incredulidade, da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança, da nossa ansiedade de esperar, de achar que as coisas estão demorando, que não estão acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. Então nós temos que afastar, tirar essa pedra da incredulidade da nossa vida, saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós temos que ter fé, saber que Deus está agindo, que Deus tem um propósito, que todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. Então que nós possamos também tirar talvez a pedra da falta de perdão, porque essa impede o agir de Deus também na nossa vida, porque Deus ele quer realizar um milagre na minha vida, na sua vida. E muitas vezes nós que impedimos essa realização do milagre pela nossa falta de fé, mas que a gente possa experimentar a cada dia o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Porque o que Deus quer fazer conosco é isso, é que nós possamos experimentar o sobrenatural, que nós possamos a cada dia estarmos mais e mais parecidos com Ele. Este é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, que nós possamos sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e saber que Ele é Deus, que Ele está no controle e que Ele quer nos abençoar e que Ele quer nos surpreender. Então que você, nesta hora, possa abrir o seu coração e que você possa compreender e entender que Deus está no controle da sua vida, que tudo que talvez você tenha passado tem um propósito definido, tem um propósito nas mãos do Senhor. É que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer nos surpreender, que a gente possa ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falando aos nossos corações sobre tudo aquilo que nós precisamos. Então que você possa abrir o seu coração e aguardar o tempo de Deus agir, porque agindo Ele, quem impedirá? E que o milagre do Senhor possa acontecer na sua vida, que você possa ser surpreendido pela ação de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra, Senhor, é verdade. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que nós possamos ter fé para ver os milagres do Senhor na nossa vida, nós possamos esperar o tempo do Senhor agir em nós, em nome de Jesus, Pai. Nos dê a graça, Pai, de cada dia sermos mais e mais parecidos com o Senhor, de cada dia podermos experimentarmos, termos experiências sobrenaturais com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo neste momento e os que ouvirão posteriormente. Que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre as nossas vidas e que o milagre do Senhor possa acontecer. Nós sabemos que tem coisas que são impossíveis para nós, mas para o Senhor não há impossível. Eu lhe peço, nesse momento, que o Senhor possa estar sondando cada coração, que o Senhor possa ir de encontro a cada necessidade e que o Senhor venha contemplar cada um de nós com o milagre do Senhor. Que a cada dia nós possamos ter mais e mais experiências contigo. Em nome de Jesus, eu ainda lhe peço que o Senhor visite todos aqueles que estão enfermos nos hospitais ou mesmo nos lares. Em especial nós pedimos, ó Deus, para a vida do Lindenberg, que ele possa ter sua saúde completamente restaurada, pela vida do Júlio, pelo Osvaldo e por todas as demais pessoas enfermas. Nós te pedimos que o Senhor visite nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor eleve o rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa inundar o seu coração e a sua vida, em nome de Jesus. Amém.